Teve a reunião de jovens ontem, sábado, na igreja. Hoje estão lá eles, às 18, já são 18 lá, né? Uma hora à frente, tem culto lá. Glória a Deus. Estão todos satisfeitos. Amém. Então, amados, nós precisamos ser testemunhas do Senhor Jesus no poder sobrenatural do Espírito Santo. Discursos não, pregação sim. E assim, amados, o enchimento, o batismo, como você quiser chamar, no Espírito Santo, traz com ele muitos benefícios àquele que o recebe, não é? E é benefícios, é bênçãos e formas de usar o poder que Deus derrama na sua vida pelo Espírito Santo. E falar línguas estranhas é a evidência de que você recebeu o batismo do Espírito Santo, amém? E falar em línguas edifica-nos a nós mesmos, como diz lá 1 Coríntios 14, nós edificamos, nós não falamos com os homens, nós falamos a Deus, mistérios que nossa mente é infrutífera, são coisas do Espírito, amém? E o diabo não gosta nada que você ore em línguas, porque ele não entende nada que você está a dizer. E porque ele não entende nada, ele fica com medo. Ele sabe, o que é que está para aí? Então mete na cabeça das pessoas, não ores em línguas. Isso não é agora. Por quê? Porque é uma arma poderosa que nós temos da parte do Espírito Santo, não é? Então, quando você começa a orar em línguas, começa a ter comunhão com o Senhor, buscar a Deus, sabe, a sua sensibilidade começa a ser amadurecida pelo Espírito Santo para você começar a compreender a voz de Deus, a discernir o que Ele diz, não é? E a poder fluir na revelação da palavra. Você está a ler a Bíblia, as Escrituras saltam assim, parece que estão vivas, né? E você começa a entender as Escrituras, glória a Deus, amém? E você entende o que é que o Senhor quer de si, espera de si, e você vai com descanso, com refrigério, aleluia, porque Ele nos capacita, você vai e deixa-se fluir e ser usado pelo Espírito Santo como Ele quer. E as coisas acontecem, amém? Então, esses benefícios que vêm através do batismo do Espírito Santo são muitos benefícios que há. Eu só apenas mencionei alguns. E por isso eu faço a pergunta, por que acham, por que razão é que Deus nos dá o Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo? Se não fosse necessário o batismo do Espírito Santo, por que Ele quer que a sua igreja seja batizada no Espírito Santo? Por que será? Não é? Para sermos verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus, poderosas testemunhas do Senhor Jesus Cristo, amém? Podermos testemunhar de forma eficaz e sobrenatural, amém? A fim de almas poderem ser salvas. É poderoso nós testemunharmos no poder sobrenatural do Espírito Santo. O Senhor diz lá em Atos 1, versículo 8, Atos 1, 8, o Senhor diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. No batismo do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Então, por que razão é que por vezes as pessoas, os crentes, acham que testemunhar para Jesus é difícil? Não vou falar. O que é que eles vão pensar? Aí você incomoda-se mais com aquilo que eles pensam do que aquilo que Deus pensa de si. Troca um bocadinho as suas prioridades, por favor. Deus primeiro, amém? Deus primeiro. Então, a igreja começou com os tempos, parece que esqueceu-se do batismo do Espírito Santo e começou a vir com livros que ensinam como testemunhar para Cristo. Com programas, como fazer para ganharmos almas para Jesus, para ganharmos a nossa cidade para Jesus. Com ensinos, amém? Como responder corretamente a perguntas que porventura os pecadores nos possam fazer. Como se Deus não tivesse dado o Espírito Santo. Precisamos de coisas extras. E é assim, amados. Para mim, dói-me o coração. Eu não estou a querer... Eu falo por mim, no meu coração, o meu desejo do meu coração. Eu quero ver almas salvas. Eu não quero fazer discursos. Eu quero ver testemunhas. Pastor, eu apliquei a palavra, oramos, minha esposa e eu oramos. Eu sei lá, as coisas aconteceram e glória a Deus. Tem dificuldades? Sim, temos. Né? Há gigantes na terra prometida? Mas nós vencemos os gigantes. Amém? Pelo Espírito Santo que está
em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, não são esses livrinhos, não são esses programinhas, não são esses ensinos. É o Espírito Santo, é por Ele que nós devemos testemunhar de Jesus para as pessoas. Amém? Aleluia. Perdemos demasiado tempo com essas coisas. Precisamos ganhar almas, precisamos falar do Senhor Jesus. E por mais que se estude teologia, eu nem quero estudar teologia, desculpe. Teologia fala acerca de Deus, a teologia. Eu não quero ouvir falar acerca de... Eu quero Deus, que é diferente. Eu quero conhecer Deus e conhecer Deus só pela sua palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Então, amados, aprende-se essas coisas desses livros, desses programas, desses ensinos, e depois a igreja não vai além. Sei lá, as pessoas ouvem, recebem a pregação, recebem o ensino da palavra de Deus, mas não aplicam e não veem frutos em suas vidas. Desculpa o termo, um rengue-rengue, todos os domingos, domingo sim, vou ouvir a palavra, mas as pessoas não fazem, não usam a palavra de Deus como uma ferramenta para a vitória das suas vidas. Poucas são as pessoas que usam as coisas do Senhor dessa forma. Então, aleluia. É assim, amados, nós temos que estar preparados, termos o Espírito Santo, estarmos ativados no Espírito Santo, para que quando as pessoas fizerem perguntas, porque não há duas pessoas iguais, pois não. Uma pode vir com um tipo de perguntas, outra pode vir com outro tipo de perguntas, e isso não se aprende nos livros e nem nos programas de como testemunhar. Isso aprende-se quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, na hora o Espírito Santo dá-nos a resposta. Amém? E nós respondemos em nome de Jesus. Então, aleluia. Não, para mim, quanto a mim, não pode ser programa, não pode ser debate, se é, não é, não pode ser nada disso para ganharmos almas. Tem que ser testemunho no poder do Espírito Santo. Só assim é que nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Aleluia. A pessoa pode até ter muita inteligência, pode até mostrar, a pessoa que está a testemunhar, mostrar inteligência, sabedoria, a pessoa a quem ela está a testemunhar de Jesus, e a pessoa que está a ouvir até fica admirada pela inteligência que essa pessoa tem, que me está a falar desse tal Jesus, e ela não aceita Jesus no fim, ou não? Não é? Por quê? Porque não está convencido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Amém? É o Espírito Santo que convence. Agora, aleluia, programas de homens como estes frequentemente deixam crentes confusos, desencorajados, até com medo, com receio de continuar a testemunhar, com medo de mais um fracasso que vem aí. Eu vou falar, mas já sei que não vai ouvir. Não, seja cheio com o Espírito Santo e fale, não porque você estudou aqueles livros, para que você tenha o Espírito Santo dentro de si, e ele põe palavras certas na sua boca, porque o Espírito Santo conhece aquela pessoa para quem você está a falar e sabe o que é que ela precisa, sim ou sim? O Espírito Santo. Amém? Então, pastor, é tão difícil, não é? As pessoas não querem saber de Deus. Verdade, a Bíblia também diz, né? Muitos já estão a apostatar-se da fé, outros nem querem saber de Jesus. Eu vi um pouco da coração do rei Carlos III, né? Na Inglaterra, e vi lá os comentários dos jornalistas na televisão, e eu até disse, para os jornalistas, não sei, ele não me ouviu, claro, na televisão. Ninguém perguntou a tua opinião, explica só o que estás a ver, o que é que está a acontecer. Guarda a tua opinião para ti, ninguém te pergunta. No século XXI fazer uma coisa... O que é isso? Ceguinho, não é? Acha-se muito inteligente. Mas, enfim. Então, vamos ver. Vamos definir testemunhar para Jesus. Mas primeiro vamos olhar a maneira como Jesus, o próprio Senhor Jesus, e depois os seus discípulos na igreja primitiva, como eles testemunharam. Rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes. É assim, quando você é chamado por um tribunal para ser testemunha de uma situação, você vai lá como testemunha de um caso e você vai contar o que viu, o que ouviu e o que sabe de verdade sobre aquele caso, ou não? Testemunho de Jesus vai contar às pessoas o que viu de Jesus, o que ouviu de Jesus, amém? E o que sabe da palavra de Deus sobre Jesus. E a experiência própria que tem. Aleluia.
O apóstolo Paulo contou várias vezes, repetidas vezes. Ele mesmo diz nas suas cartas, de todas as cidades que ele passava, ele sempre falava da sua experiência, do seu encontro com Jesus. O seu testemunho pessoal e o meu testemunho pessoal, nós sabemos que foi assim mesmo. E se nós contarmos, ninguém pode dizer que estamos a mentir, porque nós sabemos que nós não estamos a mentir, que é verdade ou não. Assim Paulo, aquela experiência que ele teve no caminho de Damasco, não é? Armado em artista lá com os soldados, vai prender os cristãos, não sei o quê, e Jesus aparece para frente, ele cai do cavalo, cai do seu orgulho, da sua posição de Lorde, cai por terra no pó, e ouve aquela voz do céu, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, Senhor, aí já aceitou Jesus, chamou Jesus Senhor, não é? Senhor, disse, vai para a cidade de Damasco. Vai para a cidade de Damasco. Aí vais ouvir mais. Ele não diz, vai para a minha casa, vai para o meu templo. Não, não, não. Vai para Damasco e eu vou te guiar. Não é? Para que sejas curado dessa cegueira que recebeste agora assim instantaneamente. André, o apóstolo André. André, depois de encontrar o Messias, ouvir Jesus, viu que realmente Jesus é o Messias. E ele ficou convicto, ele aceitou o Senhor na sua vida, e naquela transformação que aconteceu quando ele esteve com Jesus, ele disse, eu tenho que falar com o meu irmão Pedro, eu tenho que ir falar com o meu irmão Pedro, eu tenho que ir falar com o meu irmão Pedro, Pedro precisa de ouvir isso, Pedro. E ele foi a correr para Pedro, oh, Cefas, olha uma coisa, olha, encontrei o Messias, amém? E Pedro disse, aonde? Vem comigo. E aquilo que convenceu André, convenceu Pedro. É, não é? Por quê? Porque Jesus ministrava no poder do Espírito Santo. E nós devemos ministrar assim. Nós devemos estar convictos de que aquilo que nós dizemos, amém? E a maneira como nós falamos para as pessoas, elas podem reconhecer que nós estamos convictos daquilo que nós sabemos aquilo que estamos a dizer. Porque falamos de experiência própria do Senhor, amém? Agora, ir lá falar, Jesus assim, e Jesus aí. Esqueça. Eles não são lorpas. As pessoas não são lorpas, não é? Mas nós temos que mostrar o poder do Espírito Santo na vida das pessoas, não é? Aleluia. Em ambos esses casos, falei de Paulo, falei de André, em ambos os casos havia uma paixão contagiante. A paixão que nós temos por Jesus, quando nós vamos testemunhar Jesus, tem que contagiar a pessoa, amém? Não só passar informação, mas tem que contagiá-la. Tu precisas daquilo que eu tenho. Eu quero que tu aceites em nome de Jesus. Senão é só lenga-lenga, só conversa. Não vale a pena. Há muita pregação que é lenga-lenga só, porque não há poder do Espírito Santo. Não é? É um discurso, não é uma pregação. E nós temos que pregar. O mundo precisa ser salvo em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, nós podemos compreender assim que não é por memorizarmos versículos, ou coisas, ou livros, ou sei lá que nós estudamos, não é? E não é como nós pensamos por própria autorrecriação, é assim que eu vou falar para testemunhar de Jesus, que vai trazer almas para Jesus. Mas é pelo Espírito Santo em nós. Por isso Ele nos batizou no Espírito Santo, para sermos suas testemunhas, não é? Aleluia. Muitos anos atrás, um dos meus professores disse algo que tocou o meu coração. Ele diz assim, professor no colégio bíblico, na escola bíblica, diz, testemunhar de Jesus é como um homem faminto, um homem com fome, sem comida, a contar a outro homem faminto, sem comida, onde encontrar comida. É ou não é? Olha, estás com fome? Vem, eu também estava e encontrei, vem comigo. Como André fez com Pedro, etc. Amém? Vem comigo, aí a fartura, vamos lá. Então, porque se alguma pessoa tem um problema que nós que vamos testemunhar também já tivemos esse problema e esse foi resolvido e nós ficamos satisfeitos, o que nos satisfez vai satisfazer a outra pessoa também, ou não? Vai resolver os seus problemas. Sim ou sim? Portanto, eu preciso do Espírito Santo para falar de Jesus. Eu não sei nada. Sem Ele, mas vale estar calado. Não é? Temos que falar sim, mas pelo poder do Espírito Santo, falar às pessoas. Porque senão é religião. Só religião. Enfim.
E através do batismo do Espírito Santo, aleluia, glória ao Senhor, por nos confiar o Espírito Santo, por nos encher com o Espírito Santo, amém? Nós recebemos poder sobrenatural do alto, poder de Deus em nós, para nós podermos tornar uma vida pecadora em uma vida na justiça de Deus. Ganhar alma para Jesus. Amém, queridos? Agora, pregar, testemunhar não é difícil. Nós pensamos que é. Deixa-nos aqui um exemplo. Antigamente eu gostava, e ainda gosto, carros potentes, motores potentes, V8, né? V12. Então, uns anos atrás, era com cada bomba, ainda há hoje, né? Mas só que a diferença é que nos anos atrás, esses carros potentes tinham um volante tão duro, tão difícil de se virar. Você tinha que comer um bife para poder virar o volante, não é? Era potente o motor. Eu, quando vou para os Estados Unidos, eu às vezes fico só assim na rua, só para ouvir os carros a passar, aqueles V8, aqueles motores. Olha, eu deliro com isso. Gosto de dizer, quem me deve ter as minhas mãos num volante desses, não é? Nessa máquina. Eu gosto de carros, não é? Então, mas sabe o quê? Com a ciência, com o avanço da tecnologia, etc., os engenheiros descobriram algo que eles chamam de direção assistida. Com uma bomba hidráulica que põe lá e o volante, que tinha que comer um bife para se poder virar nas manobras, agora com o dedo vira. O mesmo acontece quando você tem o Espírito Santo, facilmente você testemunha de Jesus às pessoas, porque tem assistência do Espírito Santo. Sim ou sim? Não vai na sua própria força. Não. Você flui no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, e não existem duas pessoas iguais. Umas veem umas coisas de uma forma, graças a Deus pela diversidade. Amém? Graças a Deus que nós não somos todos iguais. Não, graças a Deus nós somos diferentes. Amém? Pensamos de maneiras diferentes. Oh, glória a Deus pela diferença. E então o Espírito Santo conhece cada um de nós, ou não? E sabe exatamente como e o que nós precisamos para virmos a Jesus. Ele sabe. Por isso nós temos que ministrar no poder do Espírito. Aleluia. Assim, você encara situações na sua vida de uma forma, eu encaro de outra, outra pessoa encara de outra, e não quer dizer que nenhum de nós está errado. Há pessoas que dizem que se nós não encararmos as coisas como elas encaram, nós estamos errados. Não. Quem é que diz? Quem é que diz? Nós somos diferentes. Não é? Amém? Agora, o que interessa é o que é que o Espírito Santo está a dizer. O que é que o Espírito Santo está a mostrar. É por aí que nós devemos ir. É por aí que nós devemos ir. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. Porque Ele conhece todas as situações, Ele conhece todas as pessoas. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E Ele ajuda-nos a falar a essas pessoas do Senhor Jesus, a apresentar Jesus como o Senhor e Salvador e que quer salvar a vida daquelas pessoas, etc, etc. Amém? Como também fizeram conosco, quando nós aceitamos Jesus, não é? Mas para isso, nós também somos responsáveis em ir e falar, porque o Espírito Santo não vai fazer por nós. O Espírito Santo vai, fala com o teu vizinho, ou sei lá no teu trabalho, fala com o teu colega, ou na escola, vai, fala. Ai, vamos fazer chacota. Eu quero saber se vão fazer chacota. Você falou, você fez a sua parte. Amém? Elas receberam a informação, se não aceitaram, o problema é delas. Há uns largos anos atrás, para aí uns 30 e tal anos atrás, os Gideões, que é uma organização da igreja, que eles vão distribuir novos testamentos pequenos, assim, para as escolas, que é cinzenta, a capa é cinzenta para as escolas, e para os hospitais é branco, e depois tem azul escuro. Eles vão para esses lugares todos, vários homens de várias igrejas vão e distribuem os novos testamentos. Então foram lá a uma escola secundária em Coimbra distribuir novos testamentos, irmão. Deu para chorar. Deu para chorar, ver as Bíblias no chão, folhas rasgadas, Bíblias no jacó dos lixos, não é? Deu para chorar. Esse povo aqui precisa mesmo de Deus. Deu para chorar. Um grande esforço que eles fizeram para conseguir só entrar e distribuir nas escolas, conseguir autorização, foi dificílimo. E depois as pessoas deitam só, que é isso? O aleluia veio aí. Mas, nós não, por causa disso, nós não vamos parar, pois não?
nós vamos continuar a lançar redes, aleluia, em nome de Jesus. Agora, tal como a direção assistida desses carros, desses carrões, essa direção facilita o manobrar, amém? Do carro mais pesado, caminhão, não é? Etc. Assim também o Espírito Santo assiste-nos a nós, com o seu poder, nós podemos fazer a obra do Senhor, amém? Nós estarmos na obra, porque sem o Senhor, eu vou fazer a minha maneira, não vou fazer a maneira dele. Então eu vou entrar em religião, porque religião é que serve a Deus como eles acham que devem servir, não como Deus quer ser servido, porque não sabem, não é? Então, amados, desejo mesmo que a assistência do Espírito Santo na sua vida para você testemunhar de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, como eu disse, não testemunha por nós. Antes ele dá-nos revelação sobrenatural, ajuda-nos. Se calhar até mostra coisas que se acontecer, palavra de ciência, palavra de sabedoria, coisas que aconteceram na vida dessa pessoa. Ele mostra-nos e nós falamos e assim, poxa, realmente eu passei por isso. Realmente, sim, eu senti isso. Realmente, e ele fica já ali e já começa a abrir o coração, não é? Por mais fechado que ele seja, ele começa a abrir o seu coração. Aleluia. E agora eu vou dar alguns exemplos bíblicos de como testemunhar sobrenaturalmente, amém? Através do Espírito Santo. Vamos ver. Como foi que Jesus testemunhava as pessoas? Como foi que ele ganhava pessoas para Deus, as almas para o Senhor? Jesus não ganhou duas pessoas da mesma forma. Ele não tinha como que uma fórmula para ganhar almas. Não. Amém? Até em grandes multidões de pessoas eram ganhas através das suas pregações pela palavra de Deus. Amém? Grandes multidões que começaram a segui-lo, etc, etc. Outros foram ganhos por causa das suas disputas com os fariseus, que os fariseus vinham para desmascarar Jesus, para envergonhar Jesus à frente das multidões, né? E perante aquelas disputas que Jesus falava com os fariseus, o povo, as multidões vinham quem é que estava com verdade e com razão, e começaram a acreditar e seguir Jesus. Amém? E outros ainda foram curados porque viram sinais e maravilhas acontecer, milagres acontecer, e dizem, uau! Isso é só Deus. Amém? E aceitaram Jesus. Agora, Jesus não teve uma fórmula para ganhar almas. Ele simplesmente deixou-se usar e fluiu com o Espírito Santo. Não é? É o que nós devemos fazer. Ele era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levava para certas pessoas, mostrava certas coisas à pessoa e de várias maneiras o Espírito Santo usava para ganhar aquelas almas para Deus, de forma sobrenatural. Certamente, eu acredito que muita gente foram ganhas pela pregação do Senhor Jesus, né? Lá no monte, o Sermão do Monte, todas essas coisas maravilhosas do Senhor Jesus. Mas, por quê? Porque as pessoas estavam cansadas de ouvir aquela seca daquelas pregações legalistas e chatas lá do templo, né? A mesma coisa, a mesma coisa, não dá nenhuma solução. E tens de fazer, porque se não fizeres, mas não viam, aquilo bem espremido não saía sumo, né? E agora de repente ouvem a palavra da graça e do amor do Senhor e veem coisas acontecer e dizem, uau, é aqui, é por aí mesmo que eu quero ir. É isso que eu quero, né? É isso que eu quero. Então, Jesus deixava que o Espírito Santo se movesse através dele para as pessoas, com dons de milagres, com dons de curar, com palavras de ciência, palavras de sabedoria, etc. E foi o que ele fez com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Porque ela vinha buscar água ao poço quando as outras mulheres estavam em casa a fazer o seu trabalho. Normalmente todas as mulheres têm uma hora certa para ir buscar água. Ou ao fim da tarde, ou ao princípio da manhã. Ela não ia porque as pessoas não gostavam delas mesmo. Diziam que ela era uma prostituta, que não sei o quê. Então ela preferia vir sozinha. Quando não estava lá ninguém, ela ia buscar água. Naquele dia estava lá Jesus à espera. Oh, glória! O Senhor Jesus à espera dela. Então, aleluia. Depois dela ouvir Jesus falar-lhe de muitas coisas e através da manifestação dos dons do Espírito,
Amém? Ela ouviu o Senhor falar pela palavra da sabedoria, pelo Espírito, que ela já tinha sido casada e agora vivia com um homem que não era seu marido em casamento, né? E que a mulher descobriu, não, tu só pode ser um Messias. Ninguém mais era capaz de saber isso. Sim, nunca nos vimos antes na vida. Só se fores o Messias é que sabes, não é? Porque o Messias é Deus, sabe todas as coisas, filho de Deus. E assim foi. A mulher descobriu que Jesus era o Messias. E o que foi que ela fez? Convicta, correu para a cidade e convidou toda a gente para vir ao poço de Jacó para ouvirem o Messias. Não é? Olha aí, João 4, 28 a 30. João 4, 28 a 30 diz assim: bendito seja o nome de Jesus. Ok. Assim, onde é que estava? A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Messias, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. E depois de ouvirem o Senhor Jesus, o resultado foi o seguinte: muitos foram salvos. João 4, 39, versículo 39. Só para saltar um pouco. E diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto eu tenha feito. Uau! Palavra de sabedoria do Espírito Santo, que mostrou a Jesus. Agora, também através do seu ministério de cura, ministério de sinais e maravilhas, Jesus viu também muita gente aceitarem o Senhor como Messias. Amém? Sinais e maravilhas. E eles depositaram toda a sua confiança e a sua vida nas mãos de Jesus e seguiram-no. Aquela coisa de João 11, 45. João 11, 45, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, irmão de Maria e de Marta. João 11, 45 diz assim: assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria pela morte de Lázaro, vendo o que Jesus fizera, ressuscitou, amém? Creram nele. Aleluia, sinais e maravilhas. Bendito seja o nome de Jesus. João 7, 31. Jesus operou milagres, sinais no meio das pessoas. João 7, 31 disse assim: e muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por esse homem? Ou seja, esse é o Cristo, esse é o Messias. Esse é o Messias, não é? E seguiram e creram no Senhor. E os discípulos? Os discípulos na igreja primitiva. Assim como Jesus foi ungido, foi batizado com o Espírito Santo lá no Jordão, quando João Batista o batizou nas águas. Amém? Assim também os discípulos foram cheios com o Espírito Santo no Pentecostes. Amém? Para quê? Como Jesus disse, para serem testemunhas dele. Receberam o batismo do Espírito Santo. E assim, tal como Jesus, também esses deixaram guiar, foram obedientes ao Espírito Santo. E com certeza que partilharam com as pessoas, por onde quer que eles passassem, das suas experiências pessoais com Deus, da sua salvação, dos seus milagres, etc. Com certeza que eles faziam isso, porque ao dependerem do Espírito Santo, eles viram coisas acontecer para eles, não é? E assim eles puderam testemunhar: olha, Deus fez isso por mim, Deus fez aquilo por mim. Quando você ouve alguém dizer que Deus fez isso por mim, o Espírito Santo fez isso por você, é melhor que você creia, não é? É um testemunho que você está a ouvir. E o sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes? Uau! Sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? Naquela noite. E depois, Jesus morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e as mulheres vieram para perfumar o corpo de Jesus, etc., como era tradição na época. E o anjo disse assim: por que procurais aquele que vive entre os mortos? E ele disse: ide, voltai e dizei aos discípulos e a Pedro, porque Pedro, depois de trair Jesus, negar que conhecia Jesus, Pedro ficou muito arrependido, sentia-se mal com ele próprio, andou e afastou-se dos demais discípulos. Então, Deus mandou que digam aos discípulos e a Pedro que ele foi à frente, está na Galileia, à vossa espera.
E quando eles chegaram lá, viram o Senhor Jesus. Uau! Que bênção, não é? Viram o Senhor Jesus e Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu amas-me? 3 vezes. Amo-te, Senhor. Serve as minhas ovelhas. Pedro, tu amas-me? Amo-te, Senhor. Serve os meus cordeiros. Pedro, tu amas-me? 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. E ali, dali para frente, ele juntou-se de novo aos discípulos e no Pentecostes, Pedro foi um dos que foi cheio com o Espírito Santo, e de tal maneira cheio que o Espírito Santo usou para fazer a primeira pregação da igreja primitiva, não é? E pregou. E então, e pelo poder de Deus, Pedro pregou um sermão que nem ele tinha ouvido antes. O Espírito Santo usou de tal forma, com tanto poder, amém, que até os judeus religiosos que vieram de várias nações, porque era tempo de subirem ao templo e adorarem a Deus. Muitas nacionalidades estavam ali, fala de línguas diferentes, não é? Estavam ali para subirem ao templo, para adorarem a Deus no templo, etc, etc. Todos eles ouviram Pedro a pregar, Pedro na sua língua original, e todos eles ouviam Pedro a falar na sua própria língua. Isso é milagre. Variedade de línguas, não é? Isso aconteceu. Vamos ver. Atos 2, versículos 2 a 11. Ao ouvirem aquele estrondo, quando veio o Espírito Santo, ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Uau! Perplexos, admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão aqui a falar? Não é? Como então que cada um de nós usou falar em nossa própria língua materna? Isso aqui está acontecendo uma coisa, uau, milagre, não é? E ficaram assim admirados. Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próxima a Cirene, romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Uau! Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra, a palavra que Pedro falou, aceitaram Jesus, foram batizados em Cristo, nasceram de novo, né? Foram batizados. E naquele mesmo dia, juntou-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Uau! A igreja começou logo assim, pau! Esse é o nosso Deus. Também Pedro e João, depois desses dias fabulosos de Pentecostes, tremendo avivamento, Pedro e João iam para o templo para orarem, e a porta do templo, a porta formosa do templo, punham lá um senhor paralítico, sentavam assim à porta do templo, um homem que nasceu paralítico, 40 anos ou mais que era paralítico, e todos os dias colocavam um homem ali para pedir esmolas. Somente eu creio que quem o ia lá colocar para pedir esmolas, depois, parte desse dinheiro é meu. Eu carrego-te para aqui, agora pagas-me a mim. A gente sabe como é que é o mundo, não é? Então, veio Pedro e João. Bem, roupa fina. Oh, glória a Deus. Quem disse que os servos de Deus não podem vestir roupa fina? Eles olhou assim para eles. Esses vão me dar uma esmola grande, né? E Pedro diz: olha para mim. Ou seja, não te distraia, não olhes para outras coisas, não. Olha para mim. Prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E pegou e levantou. E o homem levantou-se. Uau! Eu acredito assim que ele se pôs em pé, eu viu que as suas pernas firmaram e tudo. Eu creio que ele aceitou logo Jesus aí. A Bíblia diz: deu um salto. Ele deu um salto de alegria, não é? Que aceitou Jesus. Amém. Aleluia. Veja lá, Atos 3:8. Atos 3:8. E aquela multidão imensa a ver tudo o que estava a acontecer. Eles conheciam aquele homem paralítico. E de repente viram levantar-se. Olha aí. Deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando. Aleluia. Amém. Louvando a Deus pela sua cura e pela sua salvação. E as multidões viram e creram. Viram aquele sinal, aquela maravilha que aconteceu. E sabe uma coisa? Melhor que isto? O nosso amigo,
que foi curado pela primeira vez na sua vida, em 40 anos de vida, pela primeira vez ele entrou no templo. Para louvar a Deus. Ei, estou aqui, não preciso que ninguém me carregue. Estou aqui, aleluia, a louvar a Deus, curado. E deu o seu testemunho e tudo mais. Enfim. Depois, o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ressuscitou aquela jovem mulher de nome Dorcas. Conhece, né? Aquela passagem na Bíblia, Dorcas. Ele ressuscitou da morte. Amém? E então, muita gente cética, que não acreditava nessa seita, nesse tal Cristo, esse impostor, não sei o que e tal, não acreditavam em nada, era mesmo 100% contra. Quando viram o poder de Deus sobre Dorcas levantar da morte, creram e aceitaram Jesus. Amém? Hoje em dia, quem não aceita Jesus, falta alguma coisa ali em cima. Falta inteligência. Sinceramente. Então, amados, a Bíblia, vamos ler. Essas pessoas céticas entregaram-se a Deus. Olha aqui. Atos 9, 42. Atos 9, 42. Este facto, a ressurreição de Dorcas, é o facto, se tornou conhecido por toda a cidade de Jopa. E foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Por quê? Porque é um testemunho pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes nem é preciso falar. E as pessoas veem a salvação. Demonstração do poder de Deus. Agora, que evangelho é que nós pregamos? O evangelho completo ou o evangelho pleno? Ou o evangelho incompleto? Infelizmente, muitas vezes acontece que prega-se o evangelho incompleto. Não é? E já vou explicar porquê. Essa expressão, evangelho pleno ou evangelho completo, foi usado pela primeira vez pelo apóstolo Paulo. E ao contar a sua história, o seu testemunho da sua vida com Jesus, enquanto em Roma, ele contou isso aos romanos, Paulo contava o que aconteceu na sua vida, mas sempre, rapidamente, dava glórias a Deus, dava glórias ao Espírito Santo, dava glórias ao Senhor, nunca quis nada para ele. Não somos nós apenas somos usados, amém? A glória é dele, amém? Então, ele contava essas coisas, porque ele dava glória a Deus, porque era Deus quem tinha transformado na pessoa que ele era agora, cheio do poder de Deus. As igrejas que ele plantou, por onde ele passou na Grécia, em Roma, na Turquia, etc., por onde ele passou, igrejas que ele plantou, inclusive a igreja de Roma, antes de existirem como igreja, todas essas pessoas ouviram Pedro, o apóstolo Paulo, pregar nas praças, e viram sinais e maravilhas, e vieram e aceitaram Jesus, e juntaram-se, e o apóstolo disse, pronto, vamos fazer aqui um grupo, e começou a ensinar, e assim começaram a nascer as igrejas, amém? Ele contava-lhes, falava-lhes o evangelho pleno, completo, amém? Ou seja, um evangelho que é pregado, mas depois seguido por sinais e maravilhas, confirmado por sinais e maravilhas, daquilo que ele pregava, aleluia. As pessoas ouviam o evangelho completo, porque eles viam ouviam a palavra e viam a palavra, entende? Acontecer. Olha aí, Romanos 15, 18 e 19. Aleluia. Romanos 15, 18 e 19. E diz Paulo, porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado, ou tem feito, por meu intermédio, através de mim, não eu, mas Cristo, em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus, a verem a Deus. Versículo 19. Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, ou seja, as cidades por onde ele passou, amém? Tenho proclamado plenamente, o que é que diz a Bíblia? Plenamente o Evangelho de Cristo. O Evangelho é falado e demonstrado. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Infelizmente, hoje em dia, não é tanto assim. Tanto pregadores como crentes nas igrejas. Parece que andamos adormecidos.
andamos adormecidos quanto a essa questão. Amém? Não libertamos essa paz, essa fé que nos traz a paz de recebermos o poder do Espírito Santo. Amém? Para nós podermos pregar no poder do Senhor e demonstrar a palavra de Deus através de milagres, maravilhas, sinais, etc, etc. Para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Uhul! Esse é o evangelho que eu quero, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Hoje em dia, pregadores e crentes, você olha, vai ao YouTube, você vai tanta coisa, meu Deus, tenha misericórdia de nós, não é? Você vai lá ver uma palavra, uma coisa, é tudo show. Sabe por quê? Facebook, YouTube, que eles põem lá os deles, as coisas, sabe para quê? Para as pessoas que veem e que ouvem para fazer assim. Para eles. Amém? Pregou bem. Aham. E o poder do Espírito Santo está onde? Mostra-me. Eles filmam as pessoas curadas. Eu sei como o filhote, o Davi filma. Não é? As pessoas serem curadas, etc. Outros olham, mas nada. Acho que já chega de conversa. Vamos começar a agir como Deus quer que a gente haja. Amém? E é só show. E depois música. Para tapar a coisa. Para poderem abanar os capacetes lá na igreja. Oh, está aqui uma unção. Não está unção nenhuma. Está imunção. Porque quando há unção de Deus, a unção faz coisas. Coisas acontecem. Agora eu pergunto. Será que o nosso coração está aberto e tem desejo para dependermos e fluirmos com o poder do Espírito Santo? Será que não estamos dispostos? A gente não sabe o dia da manhã. Será que não estamos dispostos? Senhor, eu desejo o teu amor, Senhor, demonstrar o teu amor para com as pessoas, Pai, para que eu possa fluir nos dons do teu Espírito Santo e poder suprir as necessidades das pessoas. Eu quero isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero fluir nos dons. É como tu queres, não como eu. Mas eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero esses dons. Tal como Jesus falou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. E ela correu, foi chamar tantos outros. Eu quero isso, porque quero essa palavra do conhecimento, de sabedoria, para falar exatamente o que se passa na vida das pessoas, para as pessoas possam reconhecer que não sou eu, mas tu em mim. Em nome de Jesus. Amém? E possam ser salvos. Sabe, se você está aberto para ser usado pelo Espírito Santo, então você também está aberto para fluir pelo Espírito, impor as suas mãos sobre os enfermos, sim ou sim? Expulsar demônios, sim ou sim? Amém? Libertar as pessoas fisicamente dos seus sofrimentos, etc., a fim de elas poderem reconhecer o poder de Deus e aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha o que diz Tiago, e já estou a terminar. Tiago 2, 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26, diz assim. Ok, a tradução é um bocadinho diferente. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Fé sem obras? É conversa só, mas nada. E se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, onde? Né? Comei, aonde? O quê? E satisfazei-vos com o quê? Porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? É conversa. A igreja tem que deixar de ter conversa. Amém? Versículo 17. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Não é? Entretanto, alguém poderá afirmar, tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei, aleluia, a minha fé mediante as obras que eu realizo. Conversa no YouTube e Facebook é muita. Mostra-me as obras da fé. Senão é só conversa fiada. Olha aí. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Algumas pessoas até não creem em Deus. Mas os demônios creem e tremem. São um bocadinho mais sábios que eles, ou não? Os demônios. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de facto inútil?
Bem espremido, não sai nada, não sai sumo nenhum. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado pelas obras, é homem da fé, não, pai da fé, na fé, tinha fé, mas depois a sua fé em obras, não é? Foi justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar. Ele não duvidou o mínimo de Deus, ele simplesmente obedeceu a Deus. Vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. É forte. Cumpriu-se assim a Escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Algum amigo de Deus aqui? É fé e obras. É fé e obras, amém? Amigo de Deus. 24. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Dizer que eu creio é fácil, não é? Mas agora o que é que tenho que fazer? Mostrar as ações da minha fé, as obras da minha fé. Aí vão saber que eu creio no Senhor Jesus. Da boca para fora é fácil. Vamos demonstrar o poder de Deus através de nós. Em nome de Jesus. Versículo 25. Exemplo semelhante, já falamos dela, sobre Rahab, no estudo bíblico. Rahab, a meretriz, que guardou lá os espias israelitas em Jericó. Não foi ela aceita por Deus pelas obras? Que obras? Aceitou-os com Deus, os espias de Israel, lá em sua casa dos soldados lá de Jericó, quando andavam à procura deles, etc. Ela correu um risco enorme, mas não hesitou, escondeu-os em sua casa. Amém? Aleluia. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por outro caminho. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Que sejamos uma igreja de fé e com as suas obras, em nome de Jesus. Pregador, você está a pregar o evangelho completo? Ou você está apenas a pregar metade do evangelho e depois vai para casa? O que foi que Deus o chamou para fazer? Prega a palavra, seguida da demonstração do poder de Deus. Supra as necessidades do povo de Deus. Glorifica a Deus na sua vida. Amém? E seja tocado fortemente da parte de Deus e toque você fortemente da parte de Deus nas pessoas. Um pastor tem o dom para curar as ovelhas. Cure-as em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Crente, como é que você testemunha as pessoas? Será que você testemunha mesmo? Ou esqueces de testemunhar? Apenas com lindas palavras, sem tempero algum do Espírito Santo, sem sal algum do Espírito Santo. Nós somos o sal da terra. Amém? Lembre-se o que Jesus prometeu. E ele não é mentiroso. Olha o que ele prometeu. Marcos 16, versículos 17 e 18. Diz assim. Marcos 16, 17 e 18. É Jesus a falar. E estes sinais acompanharão os apóstolos. É? Os que crerem. Você crê? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você crê? Expulse demônios. Amém? Aleluia. Em meu nome falarão novas línguas. Fala línguas porque isso edifica a sua mais santíssima fé. Você fala a Deus e não aos homens. Você sai dali ungido, poderoso, com o poder de Deus. Ora em línguas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 18. Pegarão serpentes com as mãos. Ou seja, como Paulo. Não é que você vê uma serpente e vai pegar assim, você vai ser mordido. Você vai morrer, porque você viu a serpente. É quando você não sabe que tem a serpente, você põe na mão, a serpente pica, você não morre. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. Não é? E se algo mortífero beberem, se alguém colocar veneno na sua bebida, você não sabe, você é obrigado por essa bebida assim, ou você toma, não vai acontecer nada. Ou veneno na comida, você não sabe que tem veneno. Se você souber, não coma. Amém? Mas se eu não souber, você dá graças a Deus. E você come. E a Bíblia diz que o quê? De modo nenhum lhes fará mal. E em nome do Senhor, impõe as suas mãos sobre os enfermos.
e eles serão curados. Eles serão curados. Não diz eles serão curados imediatamente. Diz eles serão curados. Uns são logo de seguida, outros levam tempo. Mas eles serão curados. Você crê? Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que possas levantar, Senhor, a tua igreja nesse mundo, Senhor. Com demonstração do poder do Espírito Santo, Senhor. A tua igreja, Senhor, não é para encher os bolsos dos homens. A tua igreja é para trazer salvação pelo poder do teu Espírito em nós, Senhor. Obrigado, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, meu Pai amado. Senhor, levanta homens e mulheres obedientes, submissos a ti, Senhor. Cheios do teu Espírito, Pai. Para que eles possam pregar a tua palavra sem compromisso, sem medo. E falar a verdade, para que as pessoas possam ouvir a verdade, serem convencidas dos seus pecados pelo Espírito Santo e virem a correr para os pés do Senhor Jesus. Deus amado, ajuda-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Ensina-nos, Pai. E usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. E os que amam o Senhor Jesus dizem amém, e amém, e amém. Se eu puder orar para alguém, estamos aqui para orar. Se não, em nome de Jesus, tenha uma ótima semana de vitória em vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, amém.